Eu era um alcoólatra envolvida com drogas e viciada em cigarros. Eu estava fugindo do chamado de Deus em minha vida. Uma semana antes de eu passar por um acidente de automóvel, eu corri para a casa de minha mãe antes de ir trabalhar. Quando eu entrei em sua casa, ela começou a chorar e disse: "Minha filha, quando você vai entregar sua vida ao Senhor? Vejo você muito mal." E minha mãe sabia que eu não me importava se eu vivia ou morria. Eu já havia tentado suicídio muitas vezes. Eu disse a ela: "Olha, mãe, eu não me importo com o inferno. Diga-me uma só coisa que o diabo possa me fazer que eu já não tenho vivido nessa vida. Nessa vida já tive tantas aflições, tristezas, e toda a minha vida tinha sido um inferno. As chamas e o diabo não podiam me tocar." Eu olhei para minha mãe e disse: "Mãe, se o céu existir, e o inferno também, o meu inferno seria ser separada de ti que eu amo tanto em toda a minha vida." Eu saí chorando, enquanto minha mãe se ajoelhou como sempre fazia. Ela orou a Deus, e ele ouviu as suas palavras. Ela disse: "Ela não tem medo da morte e nem do inferno. Mostre a ela de alguma forma uma parte do inferno, e traze-a de volta para dar-lhe temor em seu coração novamente." Assim foi o acidente que me enviou ao inferno. Uma semana depois, eu adormeci dirigindo meu carro e caí por um barranco. Fui jogada com força do carro. Minha nuca estava partida. Minha espinha dorsal sofreu várias fraturas. 9 das minhas costelas se romperam. Meu pulmão esquerdo e meus rins sofreram danos. Chamaram minha mãe para que fosse ao hospital. Ao entrar pela porta, os médicos disseram que minha única esperança era Deus. Eu necessitava de um milagre do nosso Deus Todo-Poderoso, e isso aconteceu no hospital enquanto eu estava andando no Vale da Sombra da Morte. Esse vale era tão profundo, era tão escuro e largo, eu estava tão apavorada sem querer me mover um só milímetro. Comecei a chorar pedindo a Deus que impedisse que eu me movesse. Eu me encontrava em um lugar cheio de escuridão muito grande, nem sequer podia ver minhas próprias mãos. Eu sempre gostei de falar os Salmos 23, então eu comecei a pronunciar ele, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas eu não conseguia continuar, eu não podia continuar, eu não podia dizer: "Sua vara e seu cajado me consolam." Eu estava parada ali cheia de pecados em minha vida, sem ter a oportunidade de encontrar o Todo-Poderoso ali. A única coisa que estava viva comigo era a palavra, e ela se tornou em Jesus Cristo. Ele começou a interceder por mim como um grande sacerdote diante de Deus Pai, para não deixar a minha alma naquele vale da sombra da morte. No canto do lado direito, apareceu um poderoso anjo da morte. Eu comecei a chorar, e o anjo da morte estava ali. Ele tinha chegado, porque depois da ordem do Pai, esse foi capaz de me separar do meu Senhor. O anjo da morte me levou para uma escuridão, e eu me encontrei no inferno gritando, soluçando e rangendo os meus dentes, pedindo ao anjo da morte para não me deixar no inferno. Haviam almas ao meu redor de tantos milhares que estavam gritando e rangendo os dentes apenas tentando morrer. Existem duas mortes. Nós pensamos que tudo acaba quando uma pessoa morre, mas essa é apenas a morte da carne. Depois disso há uma segunda morte, quando o juízo de Deus sobre a alma é pronunciado. Nós teremos uma sentença de vida ou uma sentença de morte que será concedido por Deus, mas nós não morreremos, não deixaremos de existir, e sentiremos de forma mais profunda. Depois da primeira morte a alma vive por toda a eternidade. A alma do homem rico em Lucas 16:19-31 ainda continua gritando e rangendo seus dentes esperando pelo dia do grande julgamento para ser lançado no lago de fogo. Ali eu vi um abismo fixo, e todas essas almas tentando sair para chegar até Deus Pai. Mas a única maneira de sair dali daquele abismo seria através do precioso sangue de Jesus Cristo, o sangue que eu havia tomado e depois deixado. Depois Deus me mostrou o lago de fogo onde a terceira parte dos anjos estavam em cadeias de escuridão. Haviam chamas quentes, profundas e vermelhas que se expandiam através do céu e da terra, mas eles não tinham luz. O lago de fogo estava em uma escuridão total. O inferno estava crescendo, e ali começou uma poderosa e retumbante voz que era de Deus. Ela começou a penetrar na atmosfera. Quando ele começou a falar comigo, ele disse: Tu estavas correta em não ter medo do diabo. No entanto,
Eu permiti que ele te matasse com a primeira morte para que tenhas temor de mim. Eu sou o único que pode destruir seu corpo e sua alma. O inferno pertence a mim. Eu tive que mandar para cá essas almas. Ele me disse que o inferno não foi criado para o homem, mas o inferno está crescendo porque largo é o caminho que conduz à destruição, mais estreito é o caminho que conduz para a vida, e só existe alguns que o encontrarão. Mateus 7, 13 e 14. Muitos se encontram no caminho que leva para a destruição, mas eles se recusam a voltar atrás. E Deus falou comigo no inferno. Durante os dias que passei em coma fiquei nesse vale escuro. Parecia uma eternidade, mas se tratou apenas de alguns dias comparados ao tempo da terra. Durante todo esse tempo, minha irmã intercedeu por minha vida diante do Senhor. Finalmente, depois que pareciam ter passado anos, começou a brilhar uma luz. Era uma luz tão sagrada, tão justa, que eu não tinha nem mesmo condições de olhar para essa luz poderosa. Eu cobri os olhos e caí novamente nesse vale escuro, pela segunda vez. A poderosa voz de Deus começou a falar comigo novamente. Tudo o que Deus podia me falar estava em Romanos 11, 29. Porque revogáveis são os dons e o chamado de Deus. Eu gritei: Deus, me perdoe. Eu pensei que estava morrendo naquele momento, quando meu pulmão foi danificado e começou a inchar. O meu pulmão direito ficou sem ar, e por cerca de 4 minutos não pude respirar. Eles procuravam injetar oxigênio nos pulmões, mas não havia melhora. Eles me examinaram depois dos 4 minutos, mas não havia vida em mim. Só mais 1 minuto e eles haviam me declarado por morta. Eles me desconectaram de todos os aparelhos que me mantinham viva. Eu não sabia tudo o que eles estavam tentando fazer para salvar minha vida, mas eu sentia que estava morrendo. E no céu apareceu um rolo muito lindo. Apareceu uma mão e começou a desenrolá-lo. Então, em questão de segundos, eu vi passar toda a minha vida diante de mim, tudo o que eu havia feito. Salmos 50, 21. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você, mas agora eu a acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. E esse mesmo Jesus me amava tanto e não me deixaria. Eu tive que levantar as minhas mãos e escrever meu julgamento através de minha vida. Vi como ele escreveu o nome do meu pecado que ia separar-me de Deus para sempre. Eu não podia crer na palavra que a mão de Deus Todo-Poderoso começou a escrever através da minha vida. Essa mão poderosa escreveu a palavra sensualidade através da minha vida. Aquilo que eu havia chamado amor para o meu esposo, Deus lhe chamava de sensualidade. Eu comecei a gritar: não, Deus, essa não sou eu. Eu não me considerava uma mulher cheia de luxúria. Eu sabia que estava morrendo enquanto escutava o meu julgamento. Eu só chorava dizendo: Deus meu, perdoa-me, me perdoa, tem piedade de mim. Fui chamada desde o ventre de minha mãe. Eu me encontrei de novo no ventre espiritual de minha mãe. Deus me deixou ver como minha irmã e minha mãe tinham sofrido em oração para pedir a Deus para que eu nascesse de novo e voltasse para o seu reino. E na visão que Deus me revelou, eu vi como minha irmã começava a orar profundamente para que eu nascesse de novo. Ela se voltou, e havia um esqueleto cuja carne estava consumida. O médico dizia que existe um passo entre a vida e a morte quando a mãe dá à luz a um filho. E me via a mim mesma como já havia visto uma vez. Um bebê de volta ao ventre. Ali pela terceira vez a voz poderosa de Deus me falou de novo. Ele disse: antes que estivesse nesse ventre eu já te conhecia. Eu já te chamei e te escolhi desde a fundação do mundo. E da mesma maneira como não pude arrepender-me do chamado na vida do meu filho único, eu não me arrependerei do chamado que tenho posto na vida dos homens. Não me arrependerei. Minha mãe começou a ter dores de parto. A cada dor, ela começava a trazer vida de novo. Era esse ser indefinido que era eu, até que me trouxe de volta à vida. Novamente pude sentir a presença de Jesus e do Espírito Santo sobre a minha vida como havia sido antes de nascer. Eu estava sendo formada novamente com cada dor de parto. Quando nascemos de novo no Espírito temos muitas dores de crescimento. Quando minha mãe começou a esforçar-se novamente para ter essa última dor de parto, isso me moveu no ventre de minha mãe, e me colocou de cabeça na abertura do canal de parto. Quando eu fui expulsa pelo canal de parto, Deus me dizia: prega minha palavra, e por cada palavra que os homens escutam serás responsável no dia do julgamento.
e eles não terão desculpas. Existe um céu e também existe um inferno. Crianças e jovens, eu realmente descobri que o céu existe. Eu vi as luzes do paraíso, mas também existe o inferno. Eu caminhei pelo inferno. Deus respondeu às orações de minha mãe que pediu que me mostrasse partes do inferno. Como já tenho descrito, o meu inferno seria a separação de Deus a quem amo tanto e que eu aceitei quando tinha idade de 11 anos. Quando a alma vê que está sendo separada do seu Deus por toda a eternidade, isso conduz ao fogo espiritual terrível como nunca se experimentou na terra. É uma tortura espiritual de uma alma que uma vez conheceu a Deus, e agora está sendo expulsa para essa escuridão extrema separada de Deus seu Criador para sempre. Meu amigo, eu verdadeiramente descobri que existe o inferno. Eu caminhei no abismo do inferno. Tu deves escolher enquanto está vivo na terra onde passarás a eternidade, se no céu ou no inferno. Nós começamos a viver quando morremos a primeira morte, e da maneira que está estabelecido para os homens morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Deixa eu lhe dizer que tu tens uma vida com Deus, e tu vais ter essa vida com Ele, pois a Bíblia descreve o inferno, e eu descobri essa verdade como lugar de futuro castigo para os pecadores incrédulos, o inferno e o lugar de tormento, o lugar onde as almas perdidas nunca morrem, onde o fogo nunca se apaga, um lugar de choro, reclamações e ranger de dentes onde os pecadores tomam o vinho da ira de Deus, um lugar onde a fumaça de seu tormento sobe para sempre. A alma do homem rico segue gritando e chorando procurando morrer, mas não há morte para a alma. A alma vive para sempre. O fogo do inferno consome a carne, mas não consome a alma. Eu sou um testemunho vivo de que o inferno existe realmente. O inferno está crescendo porque as pessoas se recusam a crer em Jesus, e tudo eles tomam decisão maior de que podem fazer. Aonde vais passar a eternidade, no céu ou no inferno? Você pode até dizer, eu não creio no inferno, mas meu amigo, 2 minutos no inferno em meio a tantas lamentações e ranger de dentes vão mudar a sua opinião, quando te deres conta como fazem todos os que hoje estão no inferno, que a Bíblia é a palavra de Deus e que tu és um pecador, e que Jesus Cristo morreu por ti, e que você poderia ter sido salvo, se você tivesse crido e aceitado Jesus Cristo como teu Salvador. Mas enquanto choras, lamenta e range os dentes, chorarás em agonia. Que estúpido foi, mas agora já é tarde. Não existe incrédulos no inferno, agora é muito tarde para eles crerem, porque já é demasiado tarde, e cada alma que se encontra no inferno daria tudo o que tivesse para voltar a estar nesse mundo para ter outra oportunidade, para poder gritar a Deus, perdoa-me. Se chegarmos a esse vale escuro de morte sem havermos nos arrependidos de nossos pecados na nossa vida terrena, será demasiado tarde. Quem dera tivéssemos uma mãe ou uma irmã que ore por tua alma até que morram. Eu tenho feito o chamado, porém vocês me recusam. As muitas vezes enquanto eu estava sentada nos bares, Deus me falou sobre Provérbios 1:24 em meu coração. Eu tenho te chamado, mas tu me rejeitas. Tem sido triste que com 40 anos eu tenha fugido de Deus amarrada pelo álcool e pelas drogas. Deus teve que romper minha boca e me deixar morrer por 4 minutos, me levando ao inferno e me trazendo de volta até que Ele entregasse minha vida completamente. Deixa de fugir de Deus, não sigam fugindo de Deus como eu. Vocês pensarão que conhecem o Senhor e Salvador, mas se tu segues fugindo de fazer a sua vontade, tu correrás diretamente em direção a um Deus de ira para esse escuro vale de morte, e Ele será teu juiz. Há uma parte de Deus que está cheio de ira, assim como verás no dia do juízo. Tu enfrentarás a verdade que tanto temes, e verás que existe o inferno com o lago de fogo e enxofre, mas tu não tens que ir para o inferno. Deus não criou sua alma para o inferno, Ele criou o céu para você, e o inferno para o diabo e seus anjos. Poderás dizer, esse negócio de inferno é algo passado, as pessoas inteligentes não creem nessas coisas, mas amigo, não vai poder fugir da morte, a morte virá, e você não poderá deixar de ir lá, mas será demasiadamente tarde. Pobre de ti se rejeita o plano da salvação de Deus. Deus é Deus de ira e um Deus de amor, e ai da pessoa que cair debaixo de sua ira, onde passarás a eternidade. Somente será em um desses dois lugares,
céu ou inferno, decida hoje. Que o Senhor te abençoe.